Olá pessoal, meu nome é Robson Jimenez, sou psicólogo e eu gostaria de compartilhar algo com você, mas antes eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like e assim que você terminar esse vídeo, que você deixe o seu comentário, que você me diga aquilo que você achou. Primeiro porque o seu comentário é muito importante para mim e depois que, à medida que aparecem mais comentários em um vídeo do YouTube, esse vídeo de certa forma é impulsionado e alcança uma maior visibilidade. E o meu desejo é que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possível. Então eu peço a você a sua ajuda, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que isso vai contribuir para que essa mensagem alcance mais pessoas. Então vamos lá para o nosso vídeo. Quantas vezes eu e você já erramos por falta de conhecimento? Quantas vezes nós ingerimos algum tipo de alimento, algum tipo de substância sem saber que aquela substância era prejudicial à saúde? Quantas vezes nós estragamos o nosso relacionamento por nos comportarmos de maneira que magoa, que ofende a pessoa com a qual nós nos relacionamos, sem saber que aquilo está magoando a pessoa, sem saber que aquele comportamento é prejudicial? Quantas vezes nós fazemos coisas, falamos coisas, acreditamos em coisas que acabamos depois descobrindo que eram prejudiciais, que não eram bem daquela forma, e descobrimos então que o nosso erro foi por falta de conhecimento. Então eu gostaria de falar hoje com você que a qualidade no cuidado exige conhecimento. O conhecimento ele é libertador, o conhecimento é algo assim que aquilo que nós adquirimos de conhecimento ninguém pode roubar de nós. O conhecimento é algo que nos leva assim a um patamar mais elevado. O conhecimento nos faz melhores a cada dia. À medida que nós adquirimos conhecimento, nós crescemos, nós amadurecemos e nós evitamos cometer certos erros que cometíamos antes de saber de certas coisas, de obter determinado conhecimento. E por que eu estou falando isso especificamente, que a qualidade no cuidado exige conhecimento? Porque muitas vezes eu quero falar hoje especificamente com um público que está inserido em uma clínica de tratamento para pacientes renais crônicos, tanto para o paciente renal crônico quanto para os seus familiares. Porém, essa ideia do conhecimento, ela serve para qualquer um que esteja assistindo esse vídeo e pode acrescentar algo na sua vida. Mas quando um paciente ele descobre a insuficiência renal e ele dá início ao tratamento, ele é metralhado de informações dos próprios pacientes que vão fazer o tratamento ou que já fazem o tratamento antes dele. E ele é metralhado de informações na internet quando ele sai pesquisando sobre aquilo que está acontecendo com ele. E ele é metralhado de informações de pessoas desinformadas que já ouviram falar. E aí ele começa a alimentar a sua mente de tantas coisas e ter ideias que muitas vezes são equivocadas e pensar coisas sobre o seu tratamento que não é bem daquela forma. E juntamente com esse paciente, o familiar que está ao lado, que está ali para cuidar, que está ali para apoiar, ele também se alimenta de ideias que muitas vezes não é real, se alimenta de coisas, de informações, de lugares e de pessoas que não estão capacitados a dar tais informações. E aí então, muitas vezes, com a maior das boas intenções, o familiar se coloca numa posição de ajudar e de cuidar, mas muitas vezes começa a pecar pelo excesso, começa a fazer o que não é para fazer, ou deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, simplesmente porque ele concluiu, baseado em a sua própria axiologia, ou baseado em informações de pessoas desinformadas, de pessoas que não sabem do que estão falando. Ela começa então a ter comportamentos ou exigir do paciente renal crônico que tenha comportamentos que muitas vezes não estão baseados em fundamentos científicos, não estão baseados naquilo que é necessário diante do diagnóstico daquele paciente.
Porque quando a gente fala de hemodiálise, de um tratamento para um paciente renal crônico, precisamos entender que cada paciente, na clínica que eu trabalho, por exemplo, tem 180 pacientes. Cada paciente tem a sua história, cada paciente tem o seu diagnóstico, cada paciente tem uma necessidade, uma limitação específica, cada paciente tem lá o seu próprio quadro clínico. Tem pacientes que fazem hemodiálise e tem apenas o problema renal, não tem mais problema nenhum. Tem o paciente que faz hemodiálise e também é hipertenso, tem o paciente que faz hemodiálise e é diabético, tem o paciente que faz hemodiálise e também é um paciente com câncer ou com outra enfermidade, com outro diagnóstico. Então, para cada paciente pode existir uma diferença no tratamento, muitas coisas em comum, muitas coisas são semelhantes para todos eles, mas para cada caso é um caso diferente, pode existir uma dieta diferente, pode existir um medicamento diferente, pode existir uma forma diferente de tratar daquele paciente, e que o paciente precisa aprender, precisa entender, precisa compreender sobre a sua própria patologia, sobre o que está acontecendo com o corpo dele. E quem é que vai instruir esse paciente? Quem é que vai mostrar para esse paciente o que ele pode e não pode, o que ele deve, o que ele não deve, como se alimentar, como não se alimentar? Existe dentro dos hospitais, existe dentro das clínicas de hemodiálise uma equipe multidisciplinar, uma equipe capacitada para dar todo e qualquer tipo de informação e baseado naquele paciente, baseado nos exames daquele paciente, baseado no histórico daquele paciente. Então o que acontece? Eu já uso esse vídeo para fazer um desabafo. Eu, como psicólogo na clínica que eu trabalho, eu marco reunião com os familiares para um grupo de pacientes que tem aproximadamente 180 pacientes. Quando chega a essa reunião, que acontece aproximadamente uma vez por mês, aí eu recebo lá, quando recebo bastante gente, 20 pessoas. 20 pessoas representando 180 pacientes. E aí, de repente, quando eu vou fazer o atendimento, eu percebo a angústia de muitos pacientes por não terem clareza daquilo que está acontecendo com eles. E muitas vezes a angústia ela é de certa forma ampliada, porque o familiar que não tem conhecimento, o familiar que não acompanha o tratamento, o familiar que não conversa com os profissionais da equipe, o familiar que não participa das reuniões, ele recebe sei lá de onde certas informações e ele, por amar o seu marido, amar o seu filho, amar a sua esposa, amar aquele familiar que está fazendo o tratamento, ele quer cuidar, ele quer proteger, ele quer dar o seu melhor, mas ele não está capacitado em termos de conhecimento, e aí ele começa a proibir o paciente de fazer coisas que não precisa proibir. Ele começa então a exigir comportamentos do paciente que não precisa exigir. Por exemplo, quando um paciente ele começa a fazer o tratamento e está logo no início, e esse paciente tinha problema renal já há algum tempo e nunca descobriu, nunca fez nenhum tipo de tratamento, e quando ele chega assim, foi internado de emergência, estava passando mal, ele estava muito inchado, com dificuldade para respirar, com dificuldade para caminhar, com tantas dificuldade diante do quadro que ele está enfrentando. Aí ele, no início do tratamento, às vezes ele fica um pouco mais fragilizado, tem dificuldade de fazer certas atividades, tem dificuldade de levantar, tem dificuldade de caminhar, tem dificuldade de fazer certas coisas, e pode acontecer, é possível, e a equipe toda vai trabalhar para que aquilo vá se estabilizando, vá melhorando e aquele paciente volte a fazer as atividades que ele fazia, mas a família, na intenção de ajudar e de motivar e de incentivar, chega para aquele familiar e começa a dizer para ele que ele precisa se levantar, que ele precisa ter motivação, que ele precisa parar de frescura, que ele precisa levantar dali, aquela coisa toda, e coloca uma pressão em cima do paciente, e aquele paciente não está com frescura, aquele paciente está de fato debilitado, ele está fraco, ele está ainda num processo de aceitação, ele está fragilizado emocionalmente, e a família, acreditando que precisa incentivá-lo, coloca pressão e fica querendo dar atividades para ele fazer.
E em contrapartida, existe o paciente que começa a se recuperar e ele está bem, ele pode fazer algumas coisas e ele está com vontade de fazer, mas a família quer super proteger e não deixa a pessoa fazer atividades dentro de casa. Não vai lavar louça porque você está doente, não vai fazer comida porque você não está bem, você não pode dirigir, você não pode fazer isso ou aquilo. E aí quando eu vou fazer o atendimento, tem paciente que olha para mim e fala, mas por que eu não posso dirigir? Eu estou me sentindo tão bem. Aí eu pergunto, quem foi que falou que o senhor não pode dirigir, que a senhora não pode dirigir? A minha família não deixa, eles falam que eu estou doente, que eu não posso dirigir. Aí eu vou lá conversar com o médico, eu falo, por acaso existe alguma contraindicação? O senhor falou alguma coisa que esse paciente não pode dirigir? Aí o médico diz, não, de maneira nenhuma. Claro que ele pode dirigir, assim como outras pessoas podem dirigir, mas a família diz para aquele paciente que ele não pode, proíbe, esconde a chave do carro e o paciente já tem que lidar com todas as suas dificuldades e agora ele também não pode dirigir, aí ele também não pode cozinhar, ele também não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e aí o paciente vem e aquela coisa toda, aquela pressão em cima dele, aquela proteção cheia de amor que a família está fazendo, não porque quer o mal do paciente, muito pelo contrário, porque ela quer o bem, mas ela está excedendo no cuidado por falta de conhecimento. E a qualidade do cuidado exige o conhecimento. Por isso eu venho aqui fazer esse vídeo e falar com você que é paciente renal crônico e principalmente com você que é familiar, que é acompanhante, que está disposto a ajudar, que está talvez super protegendo ou está motivando de uma forma que está pressionando o paciente. Eu quero dizer para você, a clínica onde o seu familiar faz o tratamento tem profissionais capacitados e vocês precisam explorar esses profissionais, precisam questionar, precisam aprender, procura um nutricionista, entenda o que está acontecendo com o paciente específico, que ele pode ou não ingerir, como ele deve ou não deve se alimentar, procura o assistente social e receba as instruções relacionadas àquele paciente, procura o psicólogo para entender o que está acontecendo no campo emocional daquele paciente, procure um médico e tente entender o que está acontecendo. Não tome decisões, não peque pelo excesso, não faça aquilo que você acha que tem que fazer e não deixe de fazer aquilo que você acha que não tem que fazer. Cada um de nós, profissionais da saúde, estudamos e estamos capacitados diante de determinada profissão, diante daquilo que é da nossa alçada, que é da nossa profissão. Nós estamos capacitados a responder a isso e ajudar o familiar. Juntos, equipe multidisciplinar, família e paciente, junto nós podemos fazer um bom trabalho para que o paciente tenha qualidade de vida. Mas, por favor, não peque pelo excesso. Não faz o que você acha que tem que fazer. Não deixe de fazer o que você acha que tem que deixar de fazer. Não proíba a pessoa de se sentir útil. Não proíba a pessoa de fazer o que ela pode fazer, o que não tem problema nenhum ela fazer. E também não tente forçar a pessoa a fazer o que ela não está em condição de fazer. Mas para que você entenda o que você pode ou não fazer e como você pode ou não ajudar, a minha dica é: explore a equipe multidisciplinar da clínica que você, paciente, está inserido e que você, familiar, está acompanhando o seu familiar que é paciente renal crônico. Nós, equipe, estamos dispostos a ajudar. Nós estamos dispostos a tirar dúvida. Nós estamos dispostos a contribuir para a qualidade de vida desse paciente. Nós precisamos do apoio da família, nós precisamos do comprometimento do paciente, nós precisamos capacitar você, que é paciente, e capacitar você, que é familiar, de conhecimento, para que a qualidade do cuidado, ela seja assim, acompanhada pela excelência de conhecimento. O conhecimento pode fazer toda a diferença. Por isso, participe.
esteja ativo, participe das reuniões com a equipe, participe de atendimentos individuais com os profissionais, se informe para que você não cometa erros por falta de conhecimento. Essa é a informação que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.